Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui. E o assunto de hoje é sobrenome italiano. Tem muita gente que faz uma certa confusão quando o assunto é sobrenome e é disso que a gente vai falar hoje aqui no nosso canal. Muito bem, antes de mais nada, já vou pedir para você clicar em gostei, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo nas redes sociais e deixe o seu comentário, que ele é muito importante aqui pra gente saber o que você pensa, o que você acha dos nossos vídeos. Quando eu falo sobre cognome italiano, sobrenome italiano, eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades e alguns fatos sobre o sobrenome, porque é frequente que algumas pessoas me digam o seguinte: Fábio, como que funciona essa coisa do sobrenome relacionado ao Brasil? Dou alguns exemplos práticos. Uma mulher no Brasil, ela tem o direito, e isso frequentemente acontecia, em relação a casamentos, a mulher adquire ou adquiria, ou enfim, o sobrenome do marido. Então ela muda o seu sobrenome. Às vezes ela retira aquele sobrenome que ela recebeu quando ela nasceu, e aí ela adquire o do marido, ou ela só adiciona o do marido, ou ela inverte a ordem, enfim. Existe, e no Brasil culturalmente isso é aceito, isso é uma coisa, eu diria até que um tanto quanto normal. O fato é que na Itália isso não funciona da mesma forma. Na Itália o sobrenome é tão importante, mas tão importante que ele vem antes do nome. Então quando você vai pegar um documento para você assinar ou você vai preencher um formulário, sempre vai vir primeiro o cognome e depois o nome. Quando você vai colocar o seu nomezinho lá no titófono, que é a sua campainha, a campainha da sua casa ou do seu apartamento, ou você vai colocar seu nome na caixinha do correio, às vezes, muitas vezes não cabe nome e sobrenome, não importa. Normalmente você vai colocar só o sobrenome. Você vai ser conhecido na Itália e muitas vezes você vai ser chamado apenas pelo cognome. Então eu sou meu senhor Barbiero, não sou o senhor Fábio. Ninguém fala tchau Fábio, fala assim, ô Barbiero, viene qua. Então, olha só a diferença, hein? Por causa disso, a primeira coisa que você precisa saber é que as mulheres na Itália, elas não adquirem sobrenome do marido. É impensável para uma família italiana que a mulher adquira mude o sobrenome que ela recebeu do seu pai. Isso é controverso, porque da mesma forma que a mulher nunca vai adquirir o sobrenome do marido, existe uma outra regra, hoje já é possível, mas até pouco tempo atrás não era, que o filho ou filha recebe somente o sobrenome paterno. Então a gente é meio dúbio, né? Na verdade é muito mais machista do que uma questão cultural. Ou seja, a mulher não pode adquirir o sobrenome do marido, porque isso é um absurdo, mas ao mesmo tempo todos os filhos somente recebem o sobrenome do pai e não o sobrenome da mãe. Então a gente pode aí considerar que, enfim. Mas o fato é que você acabou de descobrir, se você não sabia, que não se adquire o sobrenome da mulher, do marido, e o sobrenome normalmente é dado pelo sobrenome paterno. E aqui vem uma outra situação. Algumas pessoas dizem o seguinte: Fábio, eu gostaria, eu por algum motivo, ao longo do tempo, meu antenato, quando ele chegou no Brasil, e a minha família, eu perdi o sobrenome que eu tenho do meu antenato italiano, o sobrenome que é do meu antenato italiano, ou do meu antecausa, enfim. O sobrenome que eu vou obter o reconhecimento da minha cidadania, eu não carrego mais. Isso normalmente acontece quando tem uma mulher na linha, Então, por quê? Exatamente pelo fato das mulheres no Brasil normalmente adquirirem o sobrenome do marido. Então, em algum momento, por exemplo, se você tem uma avó na sua linha ou a sua própria mãe, ela adquiriu o sobrenome do marido e quando você nasceu, você só recebeu o sobrenome do pai da linha paterna. Veja que existe uma certa semelhança com a cultura na Itália. E aí essas pessoas me dizem o seguinte: Fábio, eu gostaria então de entrar com um processo judicial para inserir o sobrenome da antecausa, do meu avô italiano, porque eu acho que eu me sentiria mais italiano fazendo isso. Aqui é uma outra curiosidade que eu quero passar para você, que é o seguinte: na Itália, normalmente, a pessoa só tem um sobrenome. Então, eu sou Fábio Barbiero. Se você reparar, quando você começar a pesquisar por aí o nome dos jogadores de futebol famosos ou artistas italianos, você vai reparar que eles só têm um sobrenome. Então, se você chama, por exemplo, Fábio da Silva, e você quer inserir o sobrenome Barbiero, e para ficar Fábio da Silva Barbiero, aí você vai falar assim: nossa, eu me sinto muito mais italiano. Na Itália
Porque eu não quero, muita gente já me disse isso, tá? Eu não quero passar por estrangeiro na Itália não tendo sobrenome italiano. Primeira coisa que você, antes da pessoa olhar para sua cara, se ela pegar o seu documento e tá lá escrito Fábio da Silva Barbiero, ela já sabe que você não nasceu na Itália. Se essa é uma preocupação sua, o fato de você inserir o nome só porque esse sobrenome é italiano não vai fazer diferença. Por quê? Fábio da Silva Barbiero não é um sobrenome tipicamente italiano porque só temos um sobrenome na Itália. É importante que você saiba que isso não vai ter nenhuma influência. E por fim, mas não menos importante, o que acontece, e isso é uma das perguntas mais frequentes relacionadas ao sobrenome que a gente recebe é: Fábio, eu me casei, adquiri o sobrenome do meu marido, então passei a ter o meu nome blá 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 blá, sobrenome do marido. Quando eu fui para Itália e fiz o meu reconhecimento, o oficial de estado civil, ele não colocou no meu documento italiano, ele não emitiu a minha certidão de nascimento italiana, logo os meus documentos todos italianos, eles não estão de acordo com meus dados no Brasil. Por quê? Porque eles não levaram em consideração que ao longo da minha vida, lá quando eu me casei, eu adquiri o sobrenome do meu marido. E agora, o que eu faço? Primeiro, você não faz nada. Por quê? Está extremamente correto o que o Ufficiale de Stato Civile fez. Porque quando você nasceu, a cidadania italiana lhe foi transmitida. A cidadania italiana, pra gente que é de iuris sanguinis, ou seja, que nós temos o direito por filiação, a cidadania não nos é concedida no momento em que a gente obtém um reconhecimento. O meu reconhecimento se deu no dia 24 de dezembro de 2007, quando eu vim pra Itália e fiz o meu processo. Só que não foi naquele dia que eu me tornei cidadão italiano. Eu me tornei cidadão italiano reconhecido. A minha cidadania, ela parte do dia 16 de julho de 1976, quando eu nasci. Então, olha só, quando a gente vê e pensa em relação a isso, a gente vê as coisas dessa forma, você nasceu, por exemplo, no dia 16 de julho de 1976. Ali, o seu pai te deu o nome, os seus pais, enfim, nome e sobrenome. Se você teve uma alteração ao longo do tempo do seu nome ou sobrenome, e aqui não se enquadra retificação de documentos, então se você tem um sobrenome incorreto porque foi alterado ao longo do tempo e você corrigiu isso, isso não é uma alteração de sobrenome, isso é uma correção pro sobrenome que era originário, ok? Mas se você mudou seu nome, você adquiriu o sobrenome do seu marido ou da sua esposa, o que quer que seja, tá certo o oficial do Estado Civil em não levar isso em consideração, porque isso foi feito posteriormente. Quando você nasceu e ali foi dado para você a sua cidadania italiana, você tinha um nome. E é aquele nome que o oficial tem que seguir e colocar no extrato per assunto dell'atto di nascita, no ato de nascita, na verdade. Ele fez certinho e todos os seus documentos italianos, eles vão então ser diferentes. Se você mudou o seu nome no Brasil, são diferentes. E aí vem a última discussão deste assunto cognome. Mas Fábio, então você está me dizendo que na Itália, se eu mudei meu nome no Brasil, porque lembre-se, quando você mudou o seu nome no Brasil, você também alterou os seus documentos brasileiros, certo? Então, você adquiriu o seu nome de casado ou de casada, você teve que fazer um novo RG, um novo CPF e um novo passaporte. Então, todos os seus documentos brasileiros mudaram. E aí você me diz, Fábio, mas e agora? Eu vou ter os meus documentos brasileiros de uma forma, com um nome, e meus documentos italianos de um outro nome? Tá certo isso, Arnaldo? Sim, tá certo isso. Você vai ter dois nomes diferentes. Porque, na verdade, você tinha que ter os dois nomes iguais, mas você escolheu alterar este nome ao longo do caminho. Tá bom, Fábio, entendi, mas isso eu acho um absurdo. Eu também posso achar um absurdo, mas é assim que é. Posso, então, solicitar ao governo italiano ou oficial, como que eu faço para mudar esse nome? Eu gostaria de ter nos meus documentos italianos o sobrenome do meu marido ou da minha esposa. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Neste caso, você vai ter que solicitar formalmente para o Ufficiale di Stato Civile, seja no consulado italiano onde você é residente, seja no comune italiano onde você é residente, você vai ter que fazer essa solicitação de alteração de sobrenome. O Ufficiale di Stato Civile vai entrar em contato, então ele vai encaminhar para um juiz italiano, o juiz da província onde o ato foi transcrito, e este juiz vai determinar se é procedente ou não. Normalmente, pelo que eu
andei assuntando com alguns oficiais, isso dura em torno de 3 meses. Não é um processo demorado, mas também não é um processo tão fácil. E nem sempre o juiz vai aceitar a sua determinação. Por quê? Por mais que você entenda que existe essa diferença, para um juiz italiano, você é italiano. Não se esqueça, você é italiano, então o juiz vai falar, não acho procedente mudar o seu nome italiano para o nome do Brasil. Enfim, estou dizendo aqui que nem sempre é tão óbvio como a gente acha. Porque a gente pensa, não, mas isso é óbvio. Nem sempre é óbvio, porque estamos falando de países diferentes, com legislações diferentes e com culturas diferentes. Este vídeo, ele nasceu de uma discussão na última reunião de equipe que nós temos aqui. Toda segunda-feira nós temos uma reunião, eu e a minha equipe de trabalho, todo mundo, de todas as áreas, desde o audiovisual até a área de suporte ao cliente. A gente tem algumas discussões, a gente estava falando sobre o nosso novo quadro Verdadeiro ou Falso, e aí acho que a Fernanda comentou, Fábio, eu tinha até uma dúvida sobre nome, e aí eu comecei a falar e eu comecei a dar toda essa explicação, essa diferença cultural, como que funciona isso, como que funciona aquilo. Falei até um pouco mais que até 2008 só existia efetivamente a transmissão do cognome paterno, então tinha muita gente que vinha para a Itália e mudavam-se completamente os nomes que eram do Brasil. Então às vezes o cara tinha vários sobrenomes lá, mas só um era paterno e o oficial tinha que cortar todos e colocar só o paterno, enfim. Fui contando para eles algumas experiências que eu tive e eles falaram assim, nossa, isso daria um vídeo. Então seria legal se você gravasse esse vídeo pra gente poder ter, porque é uma curiosidade interessante, nem todo mundo entende sobre esta diferença cultural do sobrenome, e eis que estou aqui fazendo esse vídeo para você. Então, se você gostou desse vídeo, o que eu peço para você mais uma vez? Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque, assim como esse vídeo, outros vídeos sobre curiosidades estão por vir, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci!